Então, a outra parte que nós vamos ver da relação da demanda agregada e da oferta agregada é o lado monetário da economia. Então, a moeda é um importante elemento, né, do sistema econômico, ou seja, é a moeda, né, o papel moeda que permite as transações. E depois do escambo, com a importância do crescimento da moeda, nós temos que aumentou ainda mais as transações da economia. Vejam que a oferta de moeda é determinada pelo Banco Central. O Banco Central diz lá quanto de moeda é disponível na economia. Oferta é representada pela letra S, tá? Assim como vocês já viram lá na introdução à economia, tá? Importante considerar que uma moeda numa economia, ela apresenta algumas funções, ou seja, meio de troca, ela tem que permitir a troca das mercadorias, tá? Ela é também uma unidade de medida, ela representa R$5, R$100, R$20, né? E também uma reserva de valor, que é o que permite com que as pessoas possam acumular esses recursos, né? E ter garantia de que esse recurso permite uma aquisição no futuro. Logicamente que depois, quando a gente for falar de inflação, nós vamos ver que essa reserva ela pode ser corroída com o tempo. Então, a oferta é determinada pelo Banco Central e a demanda é determinada pelas pessoas, tá? Então, conforme as pessoas possuem renda, elas demandam moeda para adquirir bens e serviços, ou seja, para as transações, tá? Além das transações, também por precaução, ou seja, as pessoas tendem a buscar um seguro de vida, um plano de saúde, um plano de previdência, em função da sua renda, em função das suas necessidades, né, dentro do sistema econômico como um todo. Outra importante variável é a especulação, tá? Que conforme aumenta a renda, aumenta o acúmulo de recursos, reservas de valores, e as pessoas tendem a demandar moeda para especular. Veja que a variável aqui que determina isso é a taxa de juros, tá? Ou seja, em função da taxa de juros, as pessoas tendem a especular mais ou menos, ou em vez de especular, né, investir no sistema produtivo. O equilíbrio do lado monetário, então, se dá numa relação entre oferta de moeda, que é, então, vertical por ser determinado pelo Banco Central, né? Ele diz quanto de moeda ele vai ofertar, e também, né, pela demanda de moeda, que é, então, em função, principalmente, da taxa de juros. Ou seja, se eu tenho uma redução da taxa de juros, vamos supor aqui, né? Uma redução da taxa de juros, né? Como eu tinha comentado antes, de 8 para 6, eu tenho uma demanda maior de moeda para transações e precauções ou para investir no sistema produtivo, tá? Essa redução da taxa de juros, tá, permite, então, uma demanda maior para a economia. O que pode acontecer também? É o governo interferir nesse sistema, estimulando mais essa economia. Vejam que, vamos supor que o governo, observando que há uma necessidade de mais moeda disponível nessa economia, ele vai lá e emite mais dinheiro. Essa emissão, então, faz com que desloque para a direita a quantidade de moeda ofertada. Veja que a moeda dessa economia ofertada, então, para as pessoas. As pessoas tendo mais moeda disponível nessa economia, elas tendem a consumirem mais, né? Buscarem mais recursos. Isso se dá também pela redução da taxa de juros. Quando eu reduzo a taxa de juros, eu tendo também a estimular o consumo, por exemplo, da compra de um automóvel com uma taxa de juros mais baixa, da aquisição de uma casa por causa de uma taxa de juros mais baixa. Então, dessa forma, o governo estimula a expansão da demanda por moeda nessa economia, tá? Então, por isso que o meu mercado monetário, meu lado monetário da economia, ela é representada pela curva LM. O lado monetário da economia, então, tem essa relação fortemente da taxa de juros em relação à renda, tá? De forma, então, a minha LM. Toda vez que o governo, de alguma forma, estimular essa quantidade de moeda na economia, como eu comentei, liberando mais moeda na economia, isso faz com que desloque a minha curva para a direita, por exemplo. Tá? Então, se ele aumentar a quantidade de moeda na economia, isso faz com que desloque a minha curva LM para a direita. Tá?
E para finalizar, então, o equilíbrio macroeconômico, representado aqui pelo mercado de bens e serviços, que é a minha IS, tá? Em conjunto com a minha LM, né? Relacionando, então, a taxa de juros e a renda nacional. Vejo que esse equilíbrio macroeconômico que se dá pela quantidade de bens e serviços nessa economia e a quantidade de moeda nessa economia, ou seja, o lado real e o lado monetário, vão determinar o quê? Vão determinar a demanda agregada. Ou seja, a minha figura final que está sendo identificada aqui é a demanda agregada, que é quanto de produto demandado nessa economia em função da renda relacionado ao preço desses bens e serviços, tá? Então, de forma agregada, eu tenho uma demanda agregada final que depende do quê? Depende da quantidade de bens e serviços e da quantidade de moeda existente nessa economia. Supondo aí que o governo queira interferir, e ele interfere, consequentemente, né, na mesma lógica aqui do lado monetário. Quando ele tem, então, uma alteração, né, na quantidade de moeda da economia, supondo ele que não ocorra, logicamente, no primeiro momento, aí, uma alteração da taxa de juros, mas vindo a ocorrer, então, uma redução da taxa de juros, o que nós vamos ter? Um efeito aqui, ó, da mesma maneira, sobre a minha demanda agregada. Tá? Eu tenho também aqui um deslocamento da minha demanda agregada. Vejo que dessa maneira o governo pode estimular tanto de forma positiva, a estimular essa geração de emprego e renda, aumentando o meu Y aqui, mas também pode reduzir isso, que acontece quando eu tenho os preços muito elevados, quando é o caso da inflação, que a gente vai ver no próximo tópico.